Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós temos o dólar pela terceira queda seguida neste pregão de hoje. Na abertura da semana, na verdade, houve uma oscilação positiva do dólar. O dólar chegou a subir, a registrar alta, mas terminou em queda. Daqui a pouco a gente tem o valor absoluto do dólar. O Ibovespa ficou também oscilando durante o dia, mas terminou com leve alta, praticamente uma estabilidade. PIB e produção industrial em baixa, isso foi mostrado na pesquisa de hoje, do Boletim Focus do Banco Central. A crise levou mais de 6 milhões de pessoas à pobreza. Somou-se 6 milhões de pessoas ao que se chama de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil, que é abaixo de pouco mais de R$200 por mês. Ou seja, um problema enormemente agravado no ano de 2015. A pesquisa dos últimos 4 anos, até 2018, mas o ano de 2015 foi o pior ano. 2017 recuperou a renda familiar, logo depois em 2017, ou seja, quando o país também recuperou a economia, mudou completamente o sistema econômico, houve sobriedade do ponto de vista governamental para lidar com a economia e isso trouxe também uma melhora. Claro que um caminho muito longo ainda por percorrer, mas a melhora começou em 2017 e também dados de 2018. E no estudo a gente conversa com o economista Eduardo Velho. O cenário econômico está no ar. O desemprego e a crise na economia, que na verdade veio primeiro a crise na economia, que gerou um desemprego enorme no país, tudo isso levou mais de 6 milhões de pessoas à linha da pobreza. Aumentou o nível de pobres no Brasil que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, o drama social foi agravado nessa última crise econômica, resultado de uma incompetência econômica de governos anteriores, diga-se de passagem. Antes da crise, a situação já era ruim, ficou pior com a crise, a gente vai mostrar esses números aqui. Os números são da Fundação Getúlio Vargas, da área social da Fundação Getúlio Vargas, e faz uma compilação de vários números aqui que chamam bastante atenção para essa situação no Brasil. São 23, atualmente, segundo a Fundação Getúlio Vargas, são 23 milhões e 300 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso quer dizer o quê? Na verdade é 23,270 para ser preciso aqui. 11,2% da população brasileira, representa pouco mais de 10% da população brasileira. Isso quer dizer, na linha da pobreza, segundo esse estudo, é quem vive com menos de R$232 por mês, ou seja, por pessoa. Abaixo disso aqui é o que se chama de linha da pobreza. Vamos seguir com o estudo, porque tem outros detalhes que chamam a atenção. Houve um aumento nesse período, nesses últimos 4 anos, de 2014 até 2018, houve um aumento de 33% no número de pobres. Aliás, a expressão que a Fundação Getúlio Vargas usa é exatamente essa aqui, está entre aspas, que são novos pobres, ou seja, pessoas que estavam numa situação menos ruim, porque nós estamos falando de quem está abaixo da linha da pobreza, ou seja, numa situação menos ruim e que foi justamente porque você pode imaginar de pior, ou seja, abaixo da linha da pobreza. São 6 milhões, 270 milhões de pessoas nessa situação de novos pobres, para se ter uma ideia. Até 2014, isso leva-nos a crer o seguinte, que a crise piorou uma situação que já era ruim. Porque se nós tivermos o acréscimo de 6 milhões, 270 mil novos pobres, para usar novamente a expressão da Fundação Getúlio Vargas, quer dizer que até 2014 nós tínhamos 17 milhões de pobres. A situação piorou. O que já era ruim ficou ainda pior. Vamos seguir porque a gente tem aqui um outro detalhe. Aliás, antes de eu mostrar aqui quem foram os grupos mais prejudicados, sobre a pobreza, só no ano 2015, voltando a esse número aqui que chama bastante atenção, esses 6 milhões 270 mil novos pobres no Brasil, para se ter uma ideia, 3 milhões e 600 mil vieram só do ano de 2015. Foi exatamente o primeiro ano em que o PIB regrediu. A crise começou em 2014, 2014 foi ano de Copa do Mundo, o Brasil gastou muito dinheiro para fazer a Copa do Mundo. Nós tivemos um problema semelhante à África do Sul, que também gastou muito dinheiro e depois a situação não melhorou, muito pelo contrário, houve problema de pobreza em várias das regiões onde houve, por exemplo, sedes da Copa do Mundo. O caso brasileiro não é diferente. Aliás, gastos exorbitantes com estádios lá, gastos exorbitantes e desvio de dinheiro também aqui. Mas só no ano 2015 houve um acréscimo de 3 milhões e 600 mil pobres, ou seja,
no governo anterior, levando-se em conta toda a estrutura econômica que se tinha, nós tivemos esse acréscimo. São dados meramente econométricos, ou seja, dado com dado, data com data, isso leva exatamente a essa situação. Isso fez com que aquele modelo piorasse uma situação que já era ruim. Até porque a gente teve uma melhora, e daqui a pouco a gente tem uma pesquisa da FEComércio que mostra exatamente isso. Mas mesmo essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas diz que em 2017 houve uma melhora na situação, ou seja, a curva se inverteu, e no segundo trimestre de 2018 houve um aumento na renda de 1,66%. De novo, é pequeno, mas voltou a ser positivo, o que antes estava sendo piorado. Vamos seguir aqui para a gente entender essa situação. A perda de renda de 2014 e 2015, que foram os 2 anos mais difíceis para essa situação, jovens de 15 a 19 anos tiveram uma renda menor 20%, 20,51%. De 20 a 24 anos, 12%, quase 12,5%. Aqui chama-se impossibilidade de se conseguir emprego nessa faixa etária. Nós estamos falando mais de quem tem renda acumulada e perdeu. Aqui a gente que não conseguiu emprego. Na média, você baixa a renda dessa faixa etária da população. Nas capitais, houve uma perda de renda de 8,38%. Nas regiões periféricas das regiões metropolitanas, 9,86%. E no campo, ou seja, na zona rural, uma queda de 6,64%. Esse é um estudo divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas que mostra exatamente a situação da pobreza e um modelo econômico equivocado. Bom, numa outra pesquisa teve um certo alívio que mostra o quanto melhorou a economia em 2017, vindo de um cenário muito ruim que a gente viu aí na perda de renda das pessoas e no acréscimo, na elevação do número de pobres no Brasil. Vamos lá. A renda familiar subiu em 2017, segundo a FEComércio, justamente no ano em que também a economia do país cresceu. Nós tivemos o crescimento do produto interno bruto de 1%, ou seja, a economia do país melhora, a situação das pessoas também melhora. Em 2016, a renda familiar chegou a ser de 263 bilhões. Em 2017, 277 bilhões, quase 288 bilhões. A diferença é essa, de 14 bilhões e meio, 14,6 bilhões a mais de renda familiar. Um aumento de 3,9%. Nesta renda familiar aqui, na renda familiar per capita, se a gente pode usar essa expressão, ou seja, 4.416. Em média, a renda familiar foi de 4.416 no ano de 2017. Ou seja, nós tivemos uma melhora muito grande, levando-se em conta o cenário do qual nós vimos. Vamos seguir com essa pesquisa da FEComércio que demonstra justamente isso. Ou seja, as pessoas tiveram mais renda, as pessoas também se endividaram. Eu falo com muita frequência aqui que ter dívida não é problema, o problema é não ser solvente para pagar a dívida, que daí gera inadimplência. Se as pessoas têm renda, as pessoas vão fazer dívida, até porque qualquer compra a prazo chama-se uma dívida de longo prazo. Pode ser de 3 meses, pode ser de 12 meses, pode ser de 50 meses, seja lá, dependendo evidentemente do bem que a pessoa compra e dependendo evidentemente da renda que a pessoa tem. Em 2016 era de 59%, o endividamento familiar passou a 62,2%. A dívida cresceu aqui 3,2 pontos percentuais, 3,2 pontos percentuais para a gente ficar no número exato. A inadimplência também subiu nesse período, de 24% para 25,7%, mas menos do que endividamento. E a FEComércio divulgou outro número, que a dívida das pessoas, o comprometimento da renda das pessoas para pagar a dívida é de 30%, o que os economistas da FEComércio aqui de São Paulo chamam de um endividamento comportado, ou seja, ainda conservador, o que traz uma capacidade de solvência diante da situação econômica do país. Esses dados todos foram divulgados hoje pela FEComércio e antes a gente viu os dados da Fundação Getúlio Vargas. Bom, hoje é o primeiro dia da suspensão da venda de 26 planos de saúde. A suspensão foi determinada na semana passada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem detalhes disso tudo. Vanessa, boa noite. Oi, Pioto. Boa noite para você, boa noite a todos. São 26 planos de saúde, como você disse, e 11 operadoras que tiveram a comercialização suspensa pela ANS na última sexta-feira, o que começou a valer hoje. São cerca de 75.500 usuários, eles continuam a ter assistência. O que muda é que os planos e operadoras ficam proibidos de vender até conseguirem provar que os problemas de atendimento foram sanados. Para a gente ter uma ideia, entre abril e junho deste ano, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, recebeu mais de 17.100 reclamações. Com isso, as operadoras que agora estão com o plano suspenso por um período mínimo de 3 meses são Salutar, Sim, Unimed, Angra dos Reis e Norte e Nordeste, AME,
APAME, SAMOC, GAMEC, Ameno, Saúde, CACEB e Copos. Por outro lado, outros 30 planos de saúde e outras 11 operadoras foram liberados hoje para comercialização pela ANS, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. A Petrobras anunciou que teve uma dívida, que estima que terá uma dívida menor no final deste ano, se comparado, obviamente, ao ano passado. O Marcelo Castilho está conosco no Rio e tem detalhes desse anúncio feito pela Petrobras hoje, que teve repercussão nas ações da empresa negociadas aqui na Bolsa. Marcelo, boa noite. Boa noite, Pioto. Boa noite a todos. É exatamente isso. A Petrobras informou nesta segunda-feira que pretende terminar esse ano com uma dívida líquida de 69 bilhões de dólares. Em 2017, essa dívida era de 85 bilhões de dólares. E essa diferença de 16 bilhões de dólares de um ano para o outro mostra que o programa de gestão de endividamento está dando resultado de acordo com a empresa. Essa projeção da dívida de 2018 está acima do registrado em 2010, por exemplo, que chegou a 37 bilhões de dólares, e também de 2011, que foi de 55 bilhões, mas está bem abaixo do pico de 106 bilhões de dólares realizados em 2014, quando a empresa sofreu os efeitos da Operação Lava Jato. Além de reduzir o endividamento, a estatal está alongando seus débitos. A Petrobras reafirmou que busca a redução do indicador de alavancagem medido pela dívida líquida sobre a EBITDA para 2,5 vezes, até o nível das suas pares globais. A petroleira ainda previu fluxo de caixa livre de 15 bilhões de dólares em 2018, antes 13 bilhões e 900 milhões de dólares em 2017. Vale destacar que a empresa vem registrando fluxo de caixa livre positivo desde 2015. Pioto. O anúncio teve repercussão nas ações da Petrobras negociadas aqui na Bolsa. As ações preferenciais tiveram alta de 1,42%. Na verdade, durante o dia superaram os 2% de alta. Terminou a R$ 19,26. Isso tudo fez com que o Ibovespa também fosse para cima. As ações do Ibovespa têm alta. Tiveram uma pequena alta, na verdade, próximo da estabilidade, 0,03%, mas muito em função porque a Petrobras tem peso importante no Ibovespa. 76.434 pontos, essa alta chegou a ser maior, mas também teve baixa, oscilou bastante o Ibovespa hoje. E o dólar teve a terceira queda consecutiva, que também operou em alta durante boa parte do dia, mas terminou abaixo de R$ 4,10 a R$ 4,09, uma queda hoje de 0,26%. Bom, toda segunda-feira tem um boletim Focus do Banco Central, as expectativas econômicas de mais de 100 economistas ouvidos pelo banco. Vamos dar uma olhadinha. A inflação, a previsão é de 4,05%, isso tem muito da semana passada, foi divulgada a inflação pelo IBGE com uma deflação, na verdade, na semana passada, isso influenciou a expectativa dos economistas. O câmbio manteve o que tinha na semana passada, 3,80, são expectativas econômicas para dezembro deste ano, tá? Para o fechamento de 2018. O PIB que continua caindo, há um mês era de 1,49, próximo de 1,5, caiu para 1,44 uma semana, agora nós estamos falando de 1,4%. Também a produção industrial de 2,79 há um mês de crescimento, agora já está em 2,26%. Tudo isso a gente conversa daqui a pouquinho com o Eduardo Velho, economista, que conversa conosco aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico para conversar com o economista-chefe da Gol Associados, Eduardo Velho. Tudo bem? Velho, bem-vindo mais uma vez. Te surpreende esses números que eu divulguei há pouco do Boletim Focus, sobretudo no aspecto de produção industrial em queda? Essa vem em queda há 6 semanas e há 3 semanas também uma previsão de PIB cada vez menor. Saiu de 1,49 e foi pouco mais de 1,40 ali. Essa é a previsão que se tem do PIB, que lá atrás era de 3%. Claro que ninguém mais fala aquilo, mas é só para ter uma ideia de o quanto que se depreciou essa previsão de PIB. E, obviamente, a produção industrial também, embora seja maior que o PIB. Te surpreende esses números ou não? Eu acho que surpreendeu mais do final do ano passado para cá. Ou seja, a queda da economia foi mais intensa no segundo trimestre. Muita gente achava que esse ano ia crescer 3%. E as incertezas foram se ampliando, incertezas internacionais, com a crise das economias emergentes, a guerra comercial Estados Unidos-China, esse protecionismo comercial realmente é ruim para o crescimento mundial. E aqui no Brasil,
as incertezas domésticas, assim, incerteza eleitoral, de como é que vai ser a política econômica do novo mandato, do novo presidente, né? Os candidatos, realmente, ainda muito têm previsibilidade das ações de política econômica e o investimento se reduziu no segundo trimestre, uma queda bem forte. Produção industrial, pelo lado de demanda, foi a grande queda. E, na verdade, está tendo uma pequena revisão na margem estatística dos dados da produção industrial. Mas, realmente, o PIB, que era esperado 3%, 2,5% a 3%, está indo para 1,40%, 1,30%. Pode até haver um pequeno aumento no último trimestre, mas é uma coisa marginal. O Banco Central agora já está olhando, mirando 2019, ou seja, como é que vai ser o ritmo da economia pós-eleição. E, para isso, a retomada da confiança para crescer a indústria, crescer o investimento vai ser fundamental. Velho, vamos fazer uma... Bom, se tudo depende, aliás, se nós estamos tendo a instabilidade política eleitoral como um drama, neste momento, é esse o drama brasileiro, porque a questão internacional pesou muito mais ali, mais ou menos entre abril, maio, começo de junho. Depois nós tivemos o cenário eleitoral se deteriorando as previsões. Mas o quanto que isso de fato vai interferir no ano que vem? Porque o presidente que chega com, obviamente, uma casa muito melhor do que este atual governo assumiu depois do impeachment. Até eu mostrei os dados da Fundação Getúlio Vargas e também da FEComércio. Nós tivemos uma melhora em 2017, isso é claro, isso é conhecido, mas também na realidade brasileira, embora a situação ainda seja muito ruim, o nível de desemprego é muito alto. Mas o quanto que esse presidente consegue trazer de expectativa a ponto de mudar a capacidade de investimento de empresários ou o desejo de investir para a gente ter melhora no PIB mais forte a partir do ano que vem? Vai ser fundamental sinalizar logo no início do governo dele o comprometimento com o grande desafio que tem o próximo governo, que é reduzir as despesas obrigatórias do orçamento federal, que cada vez mais a reforma da Previdência é necessária, é importante a reforma da Previdência para reduzir a necessidade do déficit do governo e o governo realmente demandar menos títulos do mercado, ou seja, puxar menos poupança. Nesse caso, os juros vão cair mais rápido do que se espera. E uma abertura econômica, um melhor ambiente de negócios, não aumentar a carga tributária e sim utilizar a receita de privatizações em empresas que não estão dando uma produtividade boa, vendê-las. Tem várias empresas aí que têm potencial de venda. E não aumentar a carga tributária que viria ao lado contrário, poderia até contrair a economia. Então, eu acho que ele tem que sinalizar claramente isso. Agora, obviamente, o presidente tem esse desafio do ajuste fiscal, o desafio de rapidamente recompor a base política para aprovar esses projetos polêmicos, como reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência, quer dizer, continuar no avanço das reformas estruturais também no mercado de trabalho, também, quer dizer, reduzir custo do Brasil. Eu acho que retomar a confiança é fundamental. Você vê o caso da Argentina. A Argentina, há uns 2 anos atrás, estava praticamente quebrado, entrou um novo presidente com viés mais empresarial, de ajuste, reduziu os subsídios, fez um ajuste, conseguiu reduzir o déficit público de 6% do PIB para 2,5% do PIB na Argentina, mas foi apenas um surto aí de desconfiança. O peso argentino que estava 20 pesos por $1 no mês de maio, hoje está praticamente o dobro. Não, e recorreu à taxa de juros exorbitante para tentar segurar capitais. É uma questão de confiança. Então, eu acho que o ponto fundamental no presidente que tem um viés realmente mais reformista. Então, houve uma recuperação aí do mercado, o mercado melhorou nos últimos dias, em função da perspectiva que o próximo presidente, ou pelo menos, está aumentando a possibilidade de um candidato mais voltado para uma agenda, principalmente mais liberal, mais pró-mercado, mais abertura comercial, com maior abertura de transações comerciais com outras empresas, melhor investimento, aumentar o investimento do setor privado e não do setor público, porque realmente o Estado está com déficit primário. Então não tem condições, né? Quando você faz menção a pró-mercado, é pró-economia, é isso? Pró-economia. Para investimentos acontecerem, o pequeno, o médio e o grande empresário terem mais liberdade para poder fazer negócio e menos burocracia, é isso? Exatamente. Se existe um déficit do governo alto e uma dívida pública elevada, se o governo se financiar numa perspectiva de baixo crescimento, ele tem pouca receita fiscal para financiar esse déficit, para pagar esse déficit. Então, quem vai comprar, quem vai financiar o governo, vai exigir títulos, juros maiores para financiar o governo. É o que os bancos estão fazendo agora. Maior. É, o que os bancos estão fazendo ainda. Então, qual é a solução? É deixar o setor privado investir, ampliar a melhoria do ambiente de negócios. Então, para isso, você tem que realmente ter uma agenda realmente um pouco mais liberal, reconhecer que o Estado está ruim, está com déficit alto,
tem que ser financiado, e para não aumentar a carga tributária, ele tem que utilizar uma receita não recorrente, que nós chamamos de receita extraordinária, que é privatizações, estimular a entrada de investimentos, aumentar a perspectiva de abertura de empresas no mercado de capitais, via mercado de capitais, reduzir a carga tributária, por exemplo, sobre empresas que abram capital em bolsa. Tem várias frentes que podem ser acionadas. Agora, para isso, ele não pode ter uma agenda de ampliar gastos quando já tem um déficit de uma dívida em trajetória ainda elevada. Até porque também não tem muita novidade para fazer agora. O próximo presidente, em algum momento, ele tem que ser austero. Não tem muito espaço, né? Exatamente. Relembrando o caso da Grécia. A Grécia entrou um governo com um viés mais gastador e o cara, quando ele chegou no poder, ele percebeu que não tinha mais recursos. Inclusive, nem tinha mercado para financiar a dívida do governo. Não tinha banco que financiava o governo. Então, ele teve o quê? Que pedir ajuda ao Banco Central Europeu, que financiou a Grécia por um bom tempo, comprou os títulos. Ele teve que fazer o quê? Privatização. Até cortou pensões. E hoje a Grécia fez um ajuste. A ideia de que a aposentadoria vai ser sempre paga não é real. Se o governo tiver dinheiro, não paga. Algum momento, isso é questão matemática. A despesa hoje obrigatória do governo no orçamento, ou seja, a despesa que não pode ser cortada, Previdência, Seguridade Social e Pessoal, em média é 92% do orçamento total do governo, sem juros. 2030, 2035, vai chegar a praticamente 100%. Se não houver nenhuma reforma, ou seja, o Estado não vai ter nenhum dinheiro, por exemplo, para ter leito, para pagar um leito no Hospital Federal. Vamos repetir esses números. Hoje, o comprometimento de despesas as quais o governo não pode abrir mão, que, por exemplo, folha de pagamento, previdência e tudo mais, é de 92% de toda a despesa do orçamento federal, excluindo os juros. Se não se fizer reformas, se não se tiver o crescimento econômico, porque obviamente o governo fatura mais via arrecadação, em 2030 passa de 100%. 2035 no máximo já está chegando já a 100%. Ou seja, você não vai ter nem recursos para a próxima semana pagar um curso, pagar a máquina administrativa das universidades federais, a despesa de um leito, comprar um leito para um hospital federal. Não tem para nada. É o caso da Grécia, que chegou ao córnea em 2012. Então tem que fazer o ajuste. Alguém vai ter que fazer esse ajuste. Ou o próximo mandato presidencial, ou outro. Agora, quanto mais você adia esse ajuste, maior a percepção de risco do Brasil, o investimento fica meio cauteloso e o empresário também fica cauteloso. A verdade é que tem que se fazer logo, porque hoje o governo está se financiando com empréstimo. Ou seja, empréstimo de banco que pressiona a taxa de juros. E os brasileiros pagam esse absurdo de taxa de juros. A taxa de juros é puxada semanalmente pelo Tesouro Nacional, ele tem que recorrer ao mercado para financiar. E quanto maior a percepção que a economia está com baixo crescimento, com aumento, um déficit público ainda elevado, e uma perspectiva que a dívida pública ainda vai ficar elevada, a percepção de risco ainda é alta. Então, quem vai financiar o governo pede juros maiores. Isso é normal. Uma coisa é alguém pedir um empréstimo para mim e o cara, por exemplo, está desempregado, está sem receita. Para eu correr esse risco, eu vou ter que risco maior, prêmio maior. Eduardo Velho, obrigado pela gentileza. O economista-chefe da Goa Associados, Eduardo Velho, conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.